Oi pessoal, bom dia! Para quem não me conhece, eu sou o Alan. No vídeo de hoje eu vou falar aí sobre mais um jogo lançado pela Ludens Spirit, que está ficando cada vez mais conhecida por entregar jogos com produção sempre muito bonita ou muito acima da média, né? Então aqui eles entregam mais uma vez um jogo que entra nessa categoria e um jogo familiar, muito gostoso de jogar. Eu tive acesso ao protótipo na época, joguei, ele tinha alguns errinhos ali no design de regras, ele foi redesenhado, reformulado, acrescentaram uma expansão, um modo avançado, aí o jogo ficou um dice game muito gostoso de jogar. Então dá pra você jogar ele tanto de maneira bem descompromissada, caráter familiar mesmo, se divertir com seus amigos, quanto de maneira um pouco mais avançada, que é o jogo mais interessante ainda. Sem muita enrolação, vamos falar hoje do Lamuse, ou Lamuse, acho que é Lamuse, né? Lamuse, ele é do Caetano Fostini, ou Foschini, me desculpa aí Caetano, estou falando seu nome errado. Ele coloca aí como design, né, da Black Mamba Games e a Ludens Spirit. Ele coloca aí de 2 a 4 jogadores, idade a partir dos 12 anos, no modo simples, o modo familiar dele. Dá pra jogar com os pouquinhos mais novinhos, tá? O jogo é tranquilo de assimilar. No modo avançado, com todas as regras de expansão, aconselho essa idade mesmo. E ele coloca 30 minutos de partida, talvez na primeira partida, demora um pouquinho mais até você pegar as nuances do jogo. Depois que o jogo já está bem fixado na cabeça, ele vai ficar exatamente com esse tempo. Aproximar um pouquinho a arte aí, ó, para vocês olharem. A arte desse jogo é muito bonita, muito bonita. Inclusive tem uma amiga minha, né, que eu converso, essas amigas de internet que a gente faz, né, por conta de Twitter, Instagram, o canal, e ela quando viu as cartas, ela falou, nossa, parece cartas de tarô, né, porque as cartas são muito bonitas. Então você vai ter as cartas de musa, né, que elas são de um pintor famosão aí, que eu não vou lembrar o nome, óbvio que eu vou olhar a cola aqui, que é do Alphonse Mucha, né. Então essas obras dele entraram em domínio público, e aí o autor decidiu usá-las. Então aqui eu vou só mostrar algumas, porque é realmente muito, muito, muito bonito, tá, a arte desse jogo, cara. As cartas são lindas. E elas são num formato bem diferente. Se eu não me engano, elas têm as mesmas dimensões das cartas do Pandemic Cthulhu, tá? Que é as cartas dos antigos. Se eu não me engano, eu tô falando isso de cabeça, tá? Mas eu acho que é exatamente igual. Então você vai ter um massinho de cartas, ok? E esses sleeves, eles vêm com o jogo, tá? Então para quem participou do financiamento, mas eles são vendidos também aí, acredito que dentro da venda do próprio jogo, mas tirem a dúvida, tá, antes de comprar. E aí também tem os itens da expansão, que são mais cartas de musa, ok? Que são artes diferentes, tão bonitas quanto. Cada musa tem duas cartas, né, duas cópias no baralho, seja do jogo base ou seja do expansão, ok? E aqui, a carta do mercado flutuante de ações, okay, que eu vou explicar um pouquinho quando for falar da ação, da expansão. E aqui as cartas dos poderes da expansão, né, das musas, que dá uma mecânica muito legal, dá uma dinâmica muito legal isso aqui. São cartas maiores, beleza? Então o que mais que tem no jogo, né? Você vai ter os dados, que ele é um dice game. Você vai ter aqui, ó, os dados são dados padrão, translúcidos, bonitos. Essa coisinha branquinha aqui é o marcador de primeiro jogador. Tem um dado branco, que esse dado ele é pertencente a quem for o primeiro jogador. Aí você tem o dado de destino, que ele também é uma das mecânicas da expansão. E não por último, que ainda tem mais coisa para mostrar, aí você vai ter as gemas, né, que elas têm um valor pré-determinado na partida básica, e com a expansão esse valor vai mudando de acordo com o mercado. E aqui o grande charme do jogo completo. Tem essas pistas de dados aqui, ó. Elas vêm nessa caixinha linda, são duas, tá? E ó, elas são exatamente assim, cara, para você julgar os seus dados. Eu fiquei realmente impressionado com a qualidade disso aqui, ó. São 4, tá vendo? Todas com as laterais diferentes. Vou mostrar as 4, só para quem tem curiosidade. Então assim, em termos de beleza, é por isso que eu fiz questão de falar logo no começo do vídeo, tá? A Ludens Spirit, se os caras sabem fazer o riscado do jeito certo. E aí você também tem dois cartões, né? Um explicando as habilidades brancas das cartas, que eu vou explicar como é que funciona, e outro explicando as habilidades pretas, ok? É dupla face, então só virar que vocês vão ver a mesma coisa. Então como funciona, né? Na sua vez, o jogador vai rolar todos os dados, né? Todo mundo rola todos os dados e vai deixar o seu pool de dados ali na sua frente. Então o jogador, na sua vez, ele pode colocar um dado numa carta, né? Então ele pode colocar um dado aqui e vai seguindo a mesa. Se em algum momento um jogador colocar 2 dados na carta, ele pode clamar essa carta para ele, mas ele tem duas situações. Quando um jogador,
puxa uma carta para ele, o poder que é da cor preta, a iconografia preta, sempre vai ser realizado naquela hora, ok? Quando acontecer de qualquer jogador colocar um dado numa carta com a iconografia branca, o poder é feito na hora em que o dado é alocado lá. E aí tem essas tabelinhas que elas descrevem todos os poderes. Eu não vou falar todos eles, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a grosso modo os poderes é assim, é você alterar resultado de dado, virar a face do dado, usar dados de outros jogadores, usar poderes de carta de musa de outros jogadores e assim por diante, beleza? Então, o objetivo na partida, tá, é você vai coletando suas cartas e você vai deixando elas assim, né? Você vai fazendo um set collection. Então quem conseguir fazer, deixa eu só organizar aqui para ver se já no exemplo eu já consigo mostrar. Vamos colocar assim, peraí, aqui ó. Se você conseguir fazer exatamente essa situação aqui ó, tá vendo ó, eu tenho um set collection aqui ó, preto, branco e 4 símbolos diferentes. A partida termina imediatamente. Ou uma outra situação é você fazer 4 símbolos exatamente iguais e da mesma cor, ok? Então quando acontecer essa situação, a partida termina e aí você vai contabilizar pelo número de gemas. Como é que você contabiliza as gemas? Se eu for coletar essa carta, vamos dizer que um amigo meu colocou o número 2 e eu coloquei o 4 e o 6, tá? Então eu tenho 10 e ele tem 2. 10 menos 2 vai dar 8. Então eu vou coletar 8 gemas de acordo com a contagem, né, do valor delas, que está aqui, ó. Deixa eu só explicar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui que é mais fácil. Então você vai ter lá ó, as gemas. Que eu nunca vou lembrar, acho que é 1, 3, 5 e 10, se eu não me engano, mas ó, você vai colocá-las assim. E aí você vai pegar esse valor em gemas para você. Tá? Então você vai pegar, cadê aquela cartona grande? Ela mostra aqui, ó. Exatamente, não, é 1, 5, 10 e 15, ó. Tá? Então você vai pegar esse número de gemas para você e o jogo vai transcorrendo. Tá? Como é que as rodadas acabam? Né? Você vai ter sempre 4 cartas de musa e as pessoas vão coletando. Se chegar uma situação em que um jogador não tenha como colocar, né, um dado dele, ou ele fique sem dados, recolhe todas as cartas, abre uma nova rodada. E vai transcorrendo até acontecer uma dessas duas situações. As expansões, o que elas trazem mecanicamente? A expansão é Les Arts, é isso mesmo? Cadê? Eu não sei falar francês, gente. Então, ela tem todo um conjunto de regras aqui, tá? Que vem nesse encarte. E aqui você tem também um modo avançado, tá? A expansão, o que ela traz? Ela traz o poder das musas. Então é muito legal assim, ó. Deixa eu pegar uma carta delas aqui, ó. Quando você conseguir fazer, lembra aquele exemplo que eu acabei de dar de colocar as cartas uma do lado da outra? Uma dessas combinações aqui, ó, você pode usar o poder descrito aqui, independente de estar coletando a carta ou não. É só quando você fizer o set collection e você chegar em uma dessas situações, aí você consegue usar esses poderes em questão. E a outra situação é o mercado. O mercado é muito legal por quê? Porque ele tem um controlador aqui, ó, para você ir mudando o valor das gemas. Então você vai colocar as gemas, sempre que acabar uma rodada, você joga para cá e elas vão mudando. Então o valor é muito relativo de acordo com muito da partida. E ele também acrescenta uma mecânica de leilão. Então caso você não queira, não possa, né, pegar uma carta através de um dado, você pode abrir um leilão para ele. Então quem fizer o maior lance leva aquela carta, independente se tem dado ou não. E o legal é que todas as gemas que estão em cima vão para o vencedor. Deixa o jogo muito mais interessante. Então assim, o Lamuse, né? Eu acho que ele é um jogo no core dele, né? Essencialmente muito familiar, tá? Então é um jogo legal para você jogar com novos jogadores, jogar com sua família, jogar com a galera mais nova, apresentar o hobby, né? Ele é muito tranquilo de jogar. Já com a expansão, né, usando todos os elementos, tanto as regras avançadas quanto a regra da Leliort, né, ele se torna um jogo mais cerebral mesmo, você tem que pensar mais para jogar, e ele fica uma coisa muito mais, eu não vou dizer estratégica, mas de timing, entendeu? Então você tem que ter um timing certo de fazer as coisas. Gostei. Ele por si só, na versão normal, ele é um jogo que você vai jogar uma ou duas vezes e fala assim, ok, é um jogo ok, legal, para passar o tempo, tomando um cafezinho, comendo um biscoito. Jogando ele completo, ele se torna um dice game muito interessante. Uma coisa também que eu vou falar aqui, que não está no manual, foi uma falhazinha aí, a galera esqueceu. Caso aconteça a situação de tiver 3 dados na carta, mas for um de cada jogador, né, tipo do jogador azul, do amarelo e do vermelho, sei lá. Os dados ficam travados, a carta não vai pra ninguém, ok? Então eles vão ficar travados até a rodada reiniciar ou você tiver algum poder para recuperar os seus dados, porque tem isso na mecânica do jogo, beleza? Então assim, ó, o Lamuse, né, ou Lamuse, é um daqueles típicos casos
onde você tem uma ideia simples, tá? Que foi bem executada, mas em que a produção auxilia muito em deixar o jogo muito mais agradável, tá, do que ele poderia ter sido feito originalmente. Então é uma ótima pedida para quem está procurando um jogo com custo-benefício barato e para jogar em família, beleza? Se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, aproveita para pegar o Lamuse lá na Play Easy, localizada lá na região da Paulista, ali pertinho da Consolação, na rua Pedro Tax. Vai lá que você vai ser super bem atendido, tem um espaço onde jogar, tem campeonato, tem tudo que você imaginar, tem ali na região. Tá na Paulista, né, pô? Críticas, comentários, sugestões, sempre bem-vindos. Mais uma vez, aquele abraço.